Olá pessoal, vamos estudar então agora a equação de Bernoulli. Então, essa equação diferencial aí, ela tem a forma dy sobre dx mais p de x vezes y, que é igual a q de x vezes o termo y na n. Esse n, ele tem que ser maior ou igual a 2. Se o n for zero, eu vou ter y na zero e vou ficar só com q de x aqui. Então, eu retorno a equação diferencial linear. Então, seria linear. Para n igual a 1, eu ficaria com q de x vezes y, que é semelhante a esse termo. Então, teria que trazer para cá, para o primeiro membro, colocaria em evidência o y, então tornaria uma equação linear homogênea. Então, para ser Bernoulli, eu preciso do expoente do y maior ou igual a 2. Bom, então eu vou chamar essa equação de 1 e para trabalhar com ela, eu vou dividir todos os termos por y na n. Então, dividindo 1 por y na n, eu vou ter y na menos n, dy sobre dx, mais p de x, que multiplica y vezes y na menos n, igual a q de x, que multiplica y na n vezes y na menos n. Organizando melhor esses termos, então, eu tenho y na menos n dy sobre dx, mais p de x vezes bases iguais, somos expoentes, então 1 menos n, igual a q de x vezes y na zero. Então, eu vou ter y, então aqui já posso apagar, né? Y na zero dá 1. Bom, por meio de uma substituição, eu vou chamar y na 1 menos n de w. W, então, y na 1 menos n. Se eu estou substituindo por w, então eu derivo a w em x. Derivando w em x, eu tenho, o expoente passa multiplicando, vezes o y, o expoente menos 1, então eu fico com 1 menos n menos 1. E vezes a derivada de y em relação a x, que é a derivada da função y aqui. Bom, então o meu dw dx fica 1 menos n vezes y na menos n dy sobre dx. Então, como eu vou substituir por w, então o dy dx também vai ter que ser substituído. Então, eu vou isolar o meu dy dx aqui. Isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vou ficar com 1 sobre 1 menos n, que multiplica y na menos n, vezes na menos n, vezes o dw sobre dx. Então, só foi passado isso aqui, dividindo para cá. Bom, então, substituindo na equação, né? Então, eu tenho y na menos n, então, nessa equação aqui, vezes o dy sobre dx vai ficar 1 sobre 1 menos n, que multiplica y na menos n, vezes dw dx. Mais p de x, que multiplica y na 1 menos n, que é o w. Igual
igual ao Q de x. Então, eu tenho este termo, eu posso eliminar com esse, dá 1, né? Divisão de y na menos n por y na menos n. Então, sobrou 1 sobre 1 menos n vezes dw dx mais p de x vezes w igual a q de x. Para tirar esse fator daqui, eu multiplico, então, por 1 menos n, toda a equação. Então, dw dx vai ser mais 1 menos n vezes p de x, w igual a 1 menos n q de x. Então, eu caí numa equação, então, linear. Então, EDO linear. Linear. Bom, então, resolve a equação linear e retorna para w igual a y na 1 menos n. Esse é o procedimento para resolver, então, a equação de Bernoulli.